Vamos à nossa frase do verdadeiro ou falso, analisando esse contexto impressionante do Guardiola, né? Ontem o SofaScore publicou o número total de jogos. Daqui a pouco eu vou achar essa postagem aqui e trazer os números certinhos. Número total de jogos na carreira, número de vitórias, número de títulos é absurdo. É assim, é estarrecedor. O Guardiola é um domínio gigantesco do futebol mundial desde que ele se tornou técnico profissional. Galera, pode colar no like no Superchat? Vou continuar insistindo para vocês se inscreverem aqui também. E aí o nosso Gordiola, o nosso Casimiro Miguel, vai ter a chance de analisar a frase primeiro aqui, tá? Casé, hoje ter Guardiola no seu time é mais importante que qualquer craque do futebol mundial. Hoje, contar com Guardiola no seu time é mais importante que qualquer craque do futebol mundial. Verdadeiro ou falso, Casimiro Miguel? Rapaz, vou te falar. Essa aí, plena, como diria, 10h44 da manhã, bicho. É pesada, hein? Cara, ai, nossa senhora. Pô, eu vou falar que é verdadeiro, Luiz. Eu vou falar que é verdadeiro, cara, porque o Guardiola, ele tem uma característica que ele consegue extrair o melhor de cada jogador de uma forma impressionante. E vamos ser sinceros, qual que seria o maior craque do futebol mundial hoje? É o Messi. O Messi não conseguiu levar o Barcelona adiante, muitas vezes por um problema de comando, assim, de não ter um cara ali para organizar. Faltaram peças? Faltaram peças. O Guardiola tem peças muito boas, tem craques no time? Tem craques no time. Mas talvez se fosse outro técnico, o Mahrez não renderia o que ele rende. Talvez o Gundogan não renderia o que ele rende. Talvez o Rubem Dias não seria esse destaque absurdo. Talvez o Ederson não seria utilizado como um cara que cria a jogada para o gol numa semifinal de Champions. Então, eu acho que o Guardiola ele dá uma dimensão maior para o City, ele consegue extrair o máximo e os resultados são impressionantes. Tá na final da Champions League, obviamente não dá para cravar quem vai ser o campeão, tá bem aberto. Mas foi campeão da Premier League com folgas, vamos ser sinceros, com folgas. E sempre extraindo o máximo. A gente vê em documentários, a gente vê em vídeos, a gente vê como ele tem um entendimento de futebol inacreditável, bizarro, e essa sede de vencer e de querer sempre mais. Eu acho que, no fim das contas, você ter esse cara é mais importante do que você ter uma estrela que às vezes está sem comando, sabe? Mas assim, quando você citou aí o Messi, a gente só precisa lembrar também que não precisa ser o Guardiola o técnico para levar. Por exemplo, não que o Koeman seja ruim, né? Mas eventualmente se tivesse um técnico diferente, o Barcelona poderia ir mais longe, sem o Guardiola, né? Poderia, mas qual que é esse técnico? O Barcelona está atrás de um técnico tem um tempo, né? E não consegue achar esse cara. Assim, pode se achar um técnico, mas hoje é muito difícil que você olhe assim no mercado e olhe para os grandes times e fale, esse cara é unanimidade. Não tem, assim, não tem. Até o Tuchel que está na final chega e, assim, surpreende, mas não era uma certeza, sabe? Certeza é só o Pedro que está aí. E tem o outro lado, né? Se a gente quiser olhar do lado crítico do Guardiola, ao mesmo tempo ele só foi bater uma final de Liga dos Campeões da Europa agora, né? E assim, até para o Mauro Betti analisar, esses dados que o SofaScore levantou aqui me chamaram muito a atenção, Mauro. Guardiola na carreira, 697 jogos, né? Como treinador, obviamente. 697 jogos. 512 vitórias, 104 empates e 81 derrotas. 78% de aproveitamento, 2,5 gols marcados, 0,8 gol tomado, 31 títulos, e que dá um título a cada 22 jogos, o terceiro técnico com mais títulos na história. Mauro, os números são Quantos jogos e quantas derrotas? Só os jogos e derrotas. 697 jogos, 512 vitórias, 104 empates e 81 derrotas. Pô, isso é vagabundagem. É isso. O nome disso é vagabundagem. Que aproveitamento. Pega assim um campeonato de pontos corridos. Ele não perdeu 100 jogos, pô. Isso é um bagulho absurdo. Absurdo. Pega qualquer
time com 70%, mesmo por pontos corridos, qualquer time com 78% de aproveitamento, a chance, ainda falando em porcentagem, de, sei lá, deve ser de menos 0,5% desse time que tem um aproveitamento de 78% dos pontos não ser campeão, é 0,5% de chance. Né? Ele é o famoso, ele é campeão na carreira, né? Ele é campeão de forma geral. Não, que isso, irmão. E um desses títulos há 2 anos atrás contra o Liverpool, eu estou coincidentemente com a camisa, o Liverpool foi o maior vice-campeão da história de qualquer campeonato no mundo. Teria sido campeão em 105 na oportunidade de 119 títulos ingleses. E só foi vice o Liverpool porque tem um time dirigido por esse cara aí. Os números são impressionantes, evidente que são. E os números de gols marcados é muita coisa, 2,5 gols por jogo, é coisa pra cacete. E, ao mesmo tempo, você tomar menos de um gol por jogo no futebol de hoje, 0,8, ou no futebol de sempre, é muito pouca coisa. E ele começa a marcar lá na frente. E, assim, um título a cada 22 jogos, cara. Pensa um Brasileirão, vai. São 38 jogos. Quer dizer, o cara tá no meio do Campeonato Brasileiro, acabou começando o retorno e ele é campeão, né? E, assim, e claro que, mesmo assim, você viu no CT do City, provavelmente acorda Pepe, né? Quando o time estava no começo do campeonato, perdeu para o Tottenham em 20 de novembro por 2-0, o time era 13º colocado, deve ter alguém pichado lá, acorda Pepe, fora Guardiola, volta Mourinho, que nem volta para Manchester, né? Não é nem nada contra, mas já sendo um pouquinho contra aqui o Mourinho. Mas assim, não é contra o Mourinho, não é contra outros, é a favor do homem, né? Ah, mas ele sempre teve grandes elencos. De um modo geral, os grandes treinadores sempre têm grandes elencos. E esse time do City que ele também montou, você pode até discutir que falta talvez um centroavante. Vamos falar já sobre ausências que levaram ele a fazer um time sem centroavantes agora. Você pode dizer que algumas escolhas de zagueiros demoraram como os Stones, ou já são uma afirmação como o Dias. Você pode dizer que ele, goleiros, embora tenha um baita goleiro como o Ederson, é discutível alguma escolha de goleiro. Ele tem que ter algum defeito para a gente falar mal, né? É assim... É impressionante, ele é o Pepe dos treinadores, ele é o Guardiola dos Guardiolas, e ele realmente hoje, até a pergunta é muito bem colocada pela nossa produça, eu acho que sim, pelo momento do futebol hoje de Messi, de Cristiano, próprio Neymar, das possíveis afirmações, mas ainda não tão determinantes do Haaland e do Lewandowski, do Kane, do Mbappé, eu acho que sim, o Guardiola é o cara que se vê num time pode fazer diferença, mas até quando? Cara, o que ele já fez, eu acho que esses números dizem muito, né? E o que ele fez essa temporada e o que eu gosto muito do Guardiola. Ele tem uma ideia, como quase todo mundo tem, aliás, a questão é que ele tem várias, e ele não tem medo de as colocar em prática. Esse time do City é menos brilhante do que outros times do Guardiola, mas é extremamente competitivo. Ele falou, cara, mais do que a Premier, eu preciso ganhar a Champions. Como é que eu ganho a Champions? Minimizando o erro. E como é que eu minimizo o erro? Mais ou menos o que ele está fazendo. Para bem ou para mal, enfim. E pode até perder para o Chelsea, que é um ótimo time em grande fase. Mas ele se reaprendeu. É o Guardiola menos Guardiola dos Guardiolas. Um pouco mais, como eu tenho falado, cínico, um pouco mais copeiro, um pouco mais competitivo, menos brilhante no desempenho, ou no futebol vistoso. Mas, cara, um cara que estava em 13º, aí engata uma sequência de 21 jogos sem derrota, 15 na Premier, não é um treinador qualquer. E, assim, existe uma máxima no futebol, né, Mauro? E acho que foi o Mauro que estabeleceu essa máxima lá, quando trouxeram a bola para o Brasil, que assim, o jogo é dos jogadores, né? Pô, a responsabilidade é dos jogadores. Eles ali em campo que decidem. Mas a gente está no momento, Mauro, do futebol mundial que talvez essa ordem esteja assim sendo invertida. Não sei se pela qualidade dos jogadores ou pela super qualidade dos treinadores. Porque eu queria pegar um exemplo rápido do Sporting de Portugal, que foi ontem campeão português depois de 19 anos, né? O Rubem Amorim, técnico de 36 anos de idade, ele era técnico do Braga. O Sport pagou 10 milhões de euros. 10 milhões de euros para tirá-lo do Braga para que ele fosse treinador do Sporting. E o resultado veio logo na primeira temporada. Entendeu, Mauro? Então, assim, tem coisas diferentes acontecendo. O Nagelsmann, você pode discutir, embora o resultado seja inegável e espetacular para o Sporting, você pode discutir a própria contratação do Nagelsmann, que já poderia ter ido antes para o Bayern. Ele que falou, não, ainda não estou na hora. E não está na hora, tem 32, 33, sei lá quanto é o Nagelsmann. Enfim, mas é pouco, né? Mas já fez muita coisa. O próprio aqui, o futebol, o Ramires tem quase nada de carreira e já faz um trabalho brilhante, está fazendo bem, apesar do Inter derrota, ok, mas o trabalho é muito bom.
e como foi maravilhoso no Independente del Valle, do Ramírez. Então, assim, eu só nem tinha colocado isso, mas foi bem pontuado, Luizinho, porque eu coloco sempre, e isso eu bato há muito tempo, quem ganha, quem empata, quem perde são jogadores. E quando você tira esse peso deles, você faz um mal ao futebol. Mas casos como eles, e sobretudo do Guardiola, esse faz um bem, né? E tenho certeza absoluta que não é por falsa modéstia, não é pelo caráter dele, pela seriedade, ele vai falar, não, realmente eu ajudo, eu não sou tonto, né? Eu entendo muito de futebol, e por entender de futebol eu sei que o treinador do Manchester City, ex-Bayern, ex-Barcelona, é um espetáculo, no caso sou eu mesmo. O Guardiola, treinador, o Guardiola, comentarista, grande entendido de futebol, claro, analisaria muito bem o Guardiola, treinador. Falou, pô, esse cara é bom, não tem como. O Mourinho mesmo, não qualquer um possível inimigo pode falar, não tem como, né? Os não guardiolistas também. Mas assim, eu não gosto disso. Eu acho que quem ganha, quem empata, quem perde é jogador. Até faltou só analisar, até porque eu falo muitas vezes isso. Mas no caso específico, sim. O Guardiola é tão fora da curva que você pode falar que é o Manchester City do Guardiola. E aí, eu vou querer a análise do Fred também, do Pedro Certeza. A galera pode continuar mandando para a gente. Você que está acompanhando o programa, tá? Fala do seu time aí. Pensa no seu time. Você tem dinheiro para trazer o Guardiola, e não é para trazer o elenco do Manchester City. Para ter o elenco que você tem aí, com uma melhoria ou outra. Ou você pode simplesmente trazer o Messi. Você traz o Messi e bota no seu time aí do jeito que tá, e você traz o Messi. O que você faria? Manda para a gente via Superchat aí a sua opinião. Deixa o like aqui no programa também. O Fred, primeiro, né, o Guardiola, como é que ele se relaciona? Porque, assim, eu imagino que na Inglaterra só falem nele, né? Pô, é o City do Guardiola, é o cara que revolucionou, é o Pepe, é o Guardiola, que pega o Guardiola. Os caras só falam Guardiola. Como é que ele se coloca em relação aos holofotes, assim, de certa maneira, até jogando para os jogadores, mas ele se posiciona como um cara que entende o papel e o status que ele tem aí para o futebol mundial? E vou além. O que você acha dessa frase aqui? Porque é a única vez que eu vi o Guardiola subindo no salto um pouquinho. A gente mostrou aqui no de placa, quando ele falou assim, foi pergunta sua, inclusive, né? Pergunta brilhante do nosso correspondente Fred Caldeira. Pô, mudou alguma coisa? Os times aí sabem ter um antídoto melhor, pegaram o seu jeito de jogar, estão dificultando as coisas. Ele fala, eu venço jogos tanto agora como eu venci no início da minha carreira. Então não sei se mudou muita coisa para ele, mas foi a única vez que eu vi ele dar um passinho além. Como é que ele se relaciona com esse holofote? O que você acha da frase, Fred? Essa sua lembrança é boa porque é uma lembrança de exceção. O Guardiola, normalmente, ele se coloca como o cara que não tem tanto impacto assim. Ele transfere a responsabilidade para os jogadores. Tanto é que tem uma resposta dele, que não faz tanto tempo assim ainda nessa temporada, que ele diz que ele nunca bateu um pênalti como treinador, ele nunca deu uma assistência como treinador, ele nunca... Enfim, vai naquele discurso de que o treinador não entra em campo, quem entra em campo são os jogadores, então os protagonistas, os atores principais são os jogadores. Mas acho que é nesses escorregões, entre aspas, que ele dá, que a gente vê que ele sabe do tamanho que ele tem, ele sabe de tudo que ele consegue fazer no futebol, e é uma reafirmação do Guardiola dentro da Inglaterra, né? Acho que se conseguiu o título da Liga dos Campeões, enfim, evidentemente a melhor temporada da história do Manchester City, uma das melhores temporadas de um clube inglês, e, enfim, um dos melhores trabalhos da história do futebol inglês. Mas a gente, evidentemente, vai ter esse debate dependendo de um jogo contra o Chelsea no dia 29 de maio. Nesse momento, a gente já coloca o Guardiola como um cara que mudou, como a gente trouxe no início do programa aqui os dados da Premier League, dos jogos e tudo mais, ele mudou o curso do futebol inglês. Agora, quando você faz a pergunta para o cara de casa se prefere o Messi, prefere o Guardiola, é claro que o Guardiola é o Guardiola, mas o Guardiola, aquele que começa no Barcelona, será que ele duraria uma temporada no futebol brasileiro? Porque a primeira temporada do Guardiola aqui no Manchester City é ruim em termos de resultado. É um Manchester City que não briga pelo título da Premier League, é um Manchester City que não briga pelo título da Liga dos Campeões tampouco, e, enfim, é um Manchester City que ele chega e não é o City do Guardiola. Ele precisa fazer investimentos, ele precisa ir ao mercado, e não é só ir ao mercado, né? Muita gente critica, mas ele tem dinheiro.
Vários têm dinheiro. O Manchester United tem muito dinheiro, mas até agora não conseguiu achar um treinador. Ô Fred, só um detalhe, né? Assim, não tem muito tempo, eu não vou conseguir precisar o valor, não tem muito tempo, mas o Transfermarkt fez o levantamento dos técnicos que mais investiram em contratações na história, na carreira. O Guardiola estava no topo. Assim, mais de 1 bilhão, desde que o cara... Mas tudo bem, mas não, o Mourinho estava lá, os feras todos estavam próximos. O Guardiola estava no topo, mas assim... E aí? Ele também foi o que mais venceu, né? Então... Não, se pega os gastos dessa década no futebol inglês, o líder é o City. Mas o United não está muito atrás, tá? Então, assim, se você tem um cara como o Guardiola, também acho que tem a tendência do clube acreditar no jogador que ele quer trazer na janela de transferências e tentar o jogador acreditar também no projeto. Também acreditar no projeto, justamente. E, cara, quando você fala sobre um grande craque, qual foi o grande craque que o Manchester City trouxe desde que o Guardiola chegou? Não tem. Nenhum. O De Bruyne já estava aqui, o Agüero já estava aqui, se você quer colocar, né, protagonistas recentes da história do Manchester City. Davi Silva estava aqui. Ele não trouxe um cara de 100 milhões. Né? A contratação recorde da era Guardiola é o Rúben Dias, que é protagonista, mas não é o Messi, não é, enfim, esses grandes craques que a gente pinta aqui. Então, eu acho que, enfim, a influência que o Guardiola tem no clube, desde que seja um projeto e não uma urgência de uma temporada, eu acho que nenhum craque dentro de campo consegue ter. Então, mais um que diz aqui com verdadeiro, né?